Olha, com certeza alguém já passou por isso. Olhar um preço em dólar, converter para real e pensar: não é possível, por que isso parece tão absurdamente caro aqui no Brasil? Pois é, não é só uma impressão, não. A resposta de verdade não está só no câmbio, sabe? O buraco é mais embaixo, está no nosso poder de compra. E os números que a gente vai ver agora, prepare-se, porque eles são, para ser sincero, bem surpreendentes. Para a gente conseguir entender o tamanho real desse problema, vamos fazer um exercício. Vamos esquecer um pouco o real, o dólar. A métrica que realmente importa, a mais valiosa que existe, é o nosso tempo de trabalho. E aqui está a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Quando a gente mede o custo das coisas em tempo, a conversão da moeda perde a importância. O que aparece é uma diferença brutal no esforço que a gente precisa fazer para ter as mesmas coisas. E com carros, nossa, o exemplo é um dos mais chocantes. A imagem aqui fala por si só. Usando o salário mínimo de cada país como base, para comprar um Jetta nos Estados Unidos, seriam necessários uns 20 salários. Agora no Brasil, esse número simplesmente explode para mais de 165. É o mesmo carro, mas com esforço, medido em tempo de trabalho, 8 vezes maior. E olha, o Jetta não é um caso isolado, não. O padrão se repete. Se a gente pega um Chevrolet Equinox, a diferença é igualmente impressionante. Quase 23 salários mínimos lá contra quase 182 aqui. Fica muito claro que o poder de compra para bens de valor mais alto é drasticamente menor no Brasil. E se a gente sair dos carros e for para a tecnologia, por exemplo, o cenário continua igual. A diferença entre precisar de alguns dias de trabalho e precisar de meses inteiros para comprar o mesmo iPhone, isso mostra como esse baixo poder de compra afeta e muito o acesso a bens de consumo que são super comuns em outros lugares. É muito fácil, né, culpar a taxa de câmbio por tudo, mas a história é bem mais complexa. O que de fato interessa é o que o dinheiro consegue comprar. E para medir isso, os economistas usam uma ferramenta que é surpreendentemente simples, mas muito eficaz. O conceito-chave aqui é a paridade do poder de compra, a famosa PPC. A ideia é até que simples. Imagina que uma cesta de produtos custa $100 nos Estados Unidos e R$ 400 no Brasil. Bom, então a taxa de câmbio justa, digamos assim, deveria ser de 4:1. A questão é, que cesta de produtos a gente pode usar para fazer uma comparação no mundo todo? E a resposta é o índice Big Mac. Ele usa um produto que é praticamente idêntico no mundo inteiro como essa cesta. E qual o resultado? Se a gente se basear só no preço do sanduíche, o dólar deveria custar uns R$ 4,20, bem diferente do valor de mercado que a gente vê por aí. Isso mostra que existe uma distorção enorme. Na prática, o nosso real compra muito menos do que deveria. Certo. Agora vamos trazer essa discussão de itens caros, como carros e eletrônicos, para uma coisa do dia a dia de todo mundo. Como essa diferença de poder de compra aparece na hora de fazer as compras do mês no supermercado. Pois é, no cotidiano a diferença é brutal. Para encher um carrinho com itens básicos de supermercado, um americano com salário médio trabalha cerca de 7 horas e meia. Já no Brasil, são necessárias 50 horas. 50! É quase uma semana inteira de trabalho. É um esforço mais de 6 vezes maior para colocar a mesma comida na mesa. Tá, mas por que essa diferença existe? De onde ela vem? Bom, agora a gente chega no coração do problema. Um dos maiores fatores por trás desses preços altíssimos no Brasil é uma coisa que muitas vezes é invisível na etiqueta: a carga de impostos gigantesca sobre o consumo. Para a gente entender isso na prática, vamos usar um exemplo. Um exemplo hipotético, mas que é muito realista. Vamos imaginar o João, aqui no Brasil, e o John, nos Estados Unidos. Os dois têm perfis de família e de renda parecidos, cada um em seu país. A grande pergunta é: qual é a carga de impostos real que cada um deles paga? Olhando aqui para os impostos do John, nos Estados Unidos, a gente vê que a maior parte vem da renda. O imposto sobre o consumo, ou sales tax, é só uma fatia bem pequena. E o mais importante, ele é transparente. Ele só é adicionado na hora de pagar, lá no caixa. Agora, a realidade do João aqui no Brasil é outra história. A carga total já é bem maior, quase 44%. Mas o ponto-chave, o que realmente chama atenção, é essa fatia laranja. Quase 17% de toda a renda dele vai embora em impostos sobre consumo, que estão embutidos no preço de absolutamente tudo. E essa citação resume perfeitamente o problema. Diferente do imposto americano, que aparece lá no final da compra, os impostos brasileiros estão escondidos dentro dos preços. Isso torna quase impossível para o consumidor comum saber quanto de fato está indo para o governo em cada produto que compra.
Só que essa carga tributária tão alta é só metade da história. A outra metade é a contrapartida, ou seja, o que se recebe de volta em troca desses impostos todos. É exatamente aqui que a gente encontra outro fator que pressiona demais o custo de vida no Brasil. É o tal do fenômeno de pagar duas vezes. Pensa bem, as famílias pagam uma baita carga de impostos que deveria, em tese, financiar serviços públicos de qualidade. Só que a percepção geral é de baixa qualidade. E o que acontece? Muita gente se sente obrigada a pagar de novo, do próprio bolso, por plano de saúde, escola particular, segurança privada. É um custo duplo que comprime ainda mais o orçamento. Então vamos lá. Vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. O que, afinal de contas, explica essa diferença tão dramática no poder de compra que a gente viu até agora? Resumindo tudo, a gente pode pensar em 3 pontos principais. Primeiro, os salários, quando a gente mede em poder de compra, são mais baixos. Segundo, a carga de impostos sobre o consumo, que é altíssima e invisível, deixa tudo mais caro. E terceiro, o baixo retorno que se percebe desses impostos acaba forçando um gasto duplo com serviços essenciais, o que diminui ainda mais o dinheiro que sobra. No fim das contas, a pergunta que fica é essa: qual é o verdadeiro custo de vida? Essa análise toda mostra que ele vai muito além do que está na etiqueta de preço. É uma combinação de salários, de impostos e, principalmente, do valor que se recebe em troca. Entender essa dinâmica é o primeiro passo para compreender por que, para tanta gente, as contas simplesmente parecem não fechar no fim do mês.